13h30 da tarde, rumo a Brasília. Partindo no sudeste, o Legacy irá sobrevoar Brasília, a caminho de Manaus, e cruzará com um Boeing em algum ponto sobre a floresta amazônica. A tripulação planeja passar a noite em Manaus antes de seguir para Nova York. O piloto Joey Lepore entra na altitude de cruzeiro de 37 mil pés. O piloto Jan Palladino avisa o controle de tráfego aéreo. November 600, X-Ray Lima checking in and climbing flight level 370. November 600, X-Ray Lima, Brasília Center. Assim que uma aeronave entra na rota do seu destino, ela deixa de ser controlada pela torre do aeroporto. O voo passa a ser controlado pelos radares dos controladores em centros como esse. 270. A decisão brasileira hoje é de fazer com que ela cresça e cresça com respeito, com, digamos assim, a credibilidade de todos os que tomam um avião. Em breve, a credibilidade passará por um duro teste. São quase 4 da tarde quando o Legacy sobrevoa Brasília, a uma altitude de 37 mil pés. Na mesma hora, o voo 1907 da Gol entra em altitude de cruzeiro, também a 37 mil pés. Nesse momento, um erro gravíssimo está sendo cometido. Enquanto sobrevoam a floresta, as duas aeronaves entram em rota de colisão. Mas nem os pilotos, nem os passageiros e nem os controladores de tráfego aéreo fazem ideia do desastre que se aproxima. O dia estava lindo para voar. O tempo estava ótimo e o voo tranquilo. E eu disse, melhor impossível. Há mais de uma hora, a tripulação não recebe instruções do controle de tráfego aéreo. Jan Palladino tenta fazer contato pelo rádio. November 600, X-Ray Lima. Estava trabalhando no meu laptop e do nada eu ouço esse barulho tremendo. A tremendous bang. Fiquei espantado. Este não é o tipo de barulho que você quer ouvir num avião. Where did it come from? I don't know. Just fly the plane. Your head is clear. Fiquei horrorizado ao ver que a ponta da asa tinha sido arrancada. Havia apenas uma parte denteada da asa. All right, we're going down. Declaring emergency. Não é só a asa esquerda que está danificada. Na cauda, o estabilizador também foi atingido. Isso dificulta o controle do avião. Ainda assim, a aeronave continua voando. Assim que ficamos mais perto do solo, minha dúvida foi saber onde iríamos pousar. Parecia que estávamos no meio do nada. Havia um avião 747 de carga nas proximidades. Ele avisou aos pilotos sobre uma antiga base militar em algum ponto daquela área. Havia uma pista de pouso com tamanho bom. Tínhamos que procurar por ela. Strap in, it's going to be a rough landing. I'm going to have to go in fast. Brasilia, November 600, X-Ray Lima, do you copy? I see the runway. Runway in sight. Every minute. Cada minuto passado no ar significava mais tempo para ter medo. Estávamos pouco acima das árvores. Nossa salvação estava próxima, mas ainda não tínhamos certeza. Ficamos sentados pensando, tomara que essa coisa pare. De repente surge uma comemoração. Olhamos um para o outro. Meu Deus, sobrevivemos. Foi um alívio incrível. Não dá para descrever. Como duas aeronaves conseguem bater? As operações da Força Aérea Brasileira de busca à aeronave desaparecida atravessam a noite. Ao amanhecer, eles encontram os destroços do avião, espalhados por uma área de quase 4 quilômetros da selva. Era como se fosse uma chuva.
Haviam partes da aeronave no solo e não havia dano na maioria das árvores à volta, mostrando que realmente eles caíram numa trajetória totalmente vertical. Então, a queda do Boeing, o tempo de queda foi muito rápido e o avião entrou numa espiral descendente e, na realidade, conforme se viu nos destroços, a aeronave se desintegrou no ar. A colisão aconteceu sem nenhum tipo de aviso nas duas aeronaves. Aviões modernos são equipados com sistemas anticolisão, conhecidos como TCAS, que alertam os pilotos sobre qualquer risco de choque. Então, por que os pilotos do Boeing e do Legacy não receberam o alerta? The TCAS is off. Se o TCAS estiver desligado em algum dos aviões, o sistema anticolisão falha nas duas aeronaves. Então, por que o transponder do Legacy parou de transmitir? Se houve um desligamento, que tipo de informação é transmitida aos pilotos? Já chegamos a uma verificação de que esses tipos de alarmes são bastante discretos. Nós não temos um alarme sonoro, nós não temos uma indicação que seja muito chamativa. Como pode um equipamento de tamanha importância, um transponder, não ter um sinal de alerta? Ele deveria ter um alerta. Certamente, se houvesse um sistema de alerta sonoro ou visual, haveria uma grande chance, sem dúvida, de que um acidente como esse não ocorresse. Mas o mistério do transponder acabaria sendo apenas uma parte da história. Como todo cenário de acidente, ele é normalmente o resultado de vários fatores, nunca de um fator isolado. A história desse acidente, ela é cheia de coincidências inacreditáveis. Mas isso não explica outra questão importante. O tráfego aéreo é organizado em aerovias virtuais no céu. Aviões que usam a mesma aerovia são separados verticalmente. A separação exigida para aviões comerciais era a de 2.000 pés, isso até há poucos anos. Hoje, graças à maior precisão da navegação moderna, a separação é, em muitos países, de 1.000 pés. A aerovia UZ6 entre Brasília e Manaus, as altitudes pares são para aviões rumo ao norte. As altitudes ímpares ficam com os voos com destino ao sul. O plano do Legacy era voar até Brasília a 37.000 pés para depois descer até 36.000 pés ao tomar a direção de Manaus. Num ponto conhecido como Ferez, o aparelho deveria subir para 38.000 pés até o final da viagem. Mas os dados recolhidos na caixa preta registram um Legacy a 37.000 pés em todo o voo até chegar ao ponto de colisão. Por que o plano de voo não foi obedecido? Por quê? Os pilotos dizem que a resposta é simples. Não foram eles que mudaram o plano de voo, foram as autoridades brasileiras do tráfego aéreo. November 600 X-ray Lima. Os controladores de Brasília deram instruções ao Legacy enquanto o aparelho subia para a altitude de cruzeiro autorizada. Certamente eles teriam chance para perceber o erro. Aos 40 minutos de voo, o Legacy para de subir e mantém o nível. O número 370 à esquerda indica a altitude real do Legacy, 37.000 pés. O número à direita confirma que 370 cumpre com o plano de voo, pelo menos até o momento. Uma cruz indica a posição precisa do Legacy. O círculo em volta mostra que o transponder do aparelho transmite sinais corretamente, como faz o sinal de igual entre as indicações de altitude. November 600 X-ray Lima. Level flight level 370. Roger. Scott Ident. Under radar surveillance, sir. Got it. She's calling.